Então vamos à leitura de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Velar com Jesus, capítulo 88. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus 26:40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar toda a vida que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos. A observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudestes velar comigo. E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Então, essa leitura de hoje, né, nos fala da questão do quanto nós nos dedicamos, do quanto nós abraçamos essa tarefa ou as incumbências que nos cabem como trabalhadores da Boa Nova, desta seara de Jesus. Ou seja, o quanto de fato dispomos do que temos de mais precioso, que é o nosso tempo, em serviço a Deus e a Jesus. Essa dedicação, a disciplina, a perseverança, a resignação, a renúncia, para estarmos alinhados com os preceitos evangélicos, com as diretrizes que nos cabe executá-las com esmero, com atenção, com alegria e com o coração imbuído de muita gratidão por poder servir e não ser servido. E aí,
O texto de hoje se encerra no quesito desse tempo que nós despendemos para o serviço, as tarefas que nos cabem. E o quanto vai a nossa dedicação a estes propósitos. E se fizermos uma análise, veremos o quão exíguo é esse tempo que nos dedicamos às coisas de Deus, de Jesus. Daí a citação no texto de quando muitos aprendizes, trabalhadores desencarnam, entram em profunda tristeza quando observam o pouco que se dedicaram de fato às coisas que dizem respeito à eternidade de nossos espíritos. E quantos que iniciam esta jornada e a interrompem e criam inúmeros obstáculos, inúmeras desculpas para que o serviço que lhes cabe realizar seja adiado. E esses adiamentos são, na maioria das vezes, constantes. Ou seja, é o mínimo do mínimo que dispõe do que tem de mais precioso, que é o tempo individual de cada um, para o serviço efetivo que cabe a cada aprendiz. Daí a necessidade do exame de consciência, do quanto estamos dedicando a esta obra grandiosa, planejada com esmero pelo nosso querido Mestre Jesus, que não mede esforços para que tenhamos uma maior consciência e responsabilidade do que nos cabe, provendo-nos dos recursos necessários, do aparato, dos mentores amigos, com todo zelo, com todo o alento, para os nossos espíritos ainda distraídos do propósito a que vieram. Então, façamos esse autoexame diário, ocupando nossas mentes e corações com o que realmente agrega
de virtude ao nosso eu maior. Que Jesus abençoe os nossos esforços nesta vinha bendita que nos é oferecida com o amor inigualável deste grande ser, Jesus. Que assim seja.